Oi, gente, hoje eu vou falar um pouquinho como começou essa história de acupuntura na minha vida. Bom, um dia eu estava, né, na faculdade, eu sou farmacêutico e eu estava andando lá pelos corredores olhando os livros e vi um livro que se chama Imperador Amarelo. Esse livro, agora eu sei que ele é como se fosse uma bíblia da acupuntura, né? E eu peguei para folhear um pouquinho o livro, fiquei curioso, eu já tinha uma certa curiosidade com isso, com essas terapias mais alternativas, né? E resolvi pegar o livro e li, só que eu percebi que não tinha muito a ver com o que a gente aprendia na faculdade. Falava sobre invasão de vento, vento perverso, as estações do ano. Tudo isso me causou certa estranheza, assim. Falei, eu vou deixar ali, né? Devolvi o livro, vida seguiu, me formei. Depois começaram a aparecer, né? Eu comecei a me interessar de novo e comecei a procurar escolas, mas eram todas na capital. Daí eu colocava meu nome na lista, tentava ver se ia casar a minha folga com as aulas. E nisso, depois de muito tempo, apareceu, né, o e-mail que surgiu turma na minha cidade. E já tinha começado as aulas até. Daí eu entrei. Só que eu trabalhava no terceiro turno. Daí, tipo, eu entrava na sexta-feira à noite, saía sábado de manhã, chegava em casa, tomava um café, ia pra aula. E a aula era o dia inteiro. Daí eu saía de lá acabado no sábado, daí eu dormia, domingo tinha mais aula. E assim foi indo. Quando foi chegando no finalzinho do curso, que a gente ia começar a ter as práticas, daí começou a pandemia. E daí isso, né, prolongou o curso, porque começou a ter que ter aula online e depois as aulas práticas, né, presencial. E quando eu comecei a procurar, né, lugar para poder atender, também estava na pandemia. Daí eu encontrei um lugar bacana para atender, só que depois ficou restrito para fisioterapeutas. Mas, né, eu pude praticar atendendo familiares, amigos. Isso foi muito enriquecedor para mim, né? Eu aprendi bastante. E como farmacêutico, eu também me senti um pouco na obrigação de aprender fitoterapia, a fitoterapia chinesa. Daí eu fiz também uma pós de fito e aprendi também coisas muito interessantes, muito legais. Só que, como eu tenho, né, as minhas obrigações, tenho um emprego, né, formal, que me dá estabilidade, e juntar isso com o atendimento é um pouco complicado, né, a logística aí. Porque você tem que encontrar uma sala que atenda aos requisitos. Então, eu acho que existem aqueles tipos de profissional. Aquele que sai de lá preparado e tem coragem e vai. Tem aquele que infelizmente não se dedicou tanto, mas se acha preparado e vai também, faz um monte de coisa que talvez não deveria. E, e talvez, no meu caso, eu sou aquele que tem um certo cuidado, então eu quero me preparar muito para começar, né, os atendimentos, me sentir preparado para poder cuidar de alguém. Mas para não parar de estudar e de divulgar os benefícios da acupuntura, eu fiz esse canal aqui. Então, é um pouco da minha história. Eu tenho, né, livros para poder estudar, reler, ler, relembrar. O curso foi, nossa, mudou a minha maneira de enxergar o mundo. Então, assim, foi bem interessante, foi bem legal. E eu vejo que tem muita gente que melhora, muita gente que pode ter benefícios com a acupuntura. Também fiz um curso livre de acupuntura na oncologia. Claro que a acupuntura ela não vai substituir a quimioterapia, o tratamento convencional, mas eu vi ajudando muita gente a, a conseguir fazer o tratamento, né, quimioterápico, porque tem muitos efeitos adversos, muitos efeitos colaterais, né, e às vezes a pessoa desiste de fazer o tratamento. E a acupuntura ela ajuda a pessoa a seguir em frente no tratamento para ficar ali, para ela melhorar. Então, assim, eu vejo que existem muitos benefícios, muita coisa boa, e fico contente do dia que eu entrei na biblioteca e encontrei aquele livro do Imperador Amarelo, e depois eu entrei em canais, né, no YouTube na época, e encontrei uma profissional que é também maravilhosa, que é a Fernanda Mara, que tem o canal Facilitando a Acupuntura, sugiro a seguir ela, e, e é isso, eu aprendo com eles, aprendo na leitura, aprendo na vida, observando a natureza, observando as coisas que acontecem. Que é isso que a acupuntura ensina, a ver você inteiro naquele momento. Tá bom? Essa é a minha história. O vídeo ficou um pouquinho longo, eu não sei se todo mundo vai assistir inteiro, mas é isso, para conhecer um pouquinho da minha história aí. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado por ficar até aqui no final.